Sejam bem-vindos ao canal A Voz Clama no Deserto. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. Também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Aquele que não é inscrito ainda, venha se inscrever no canal, né? Seja bem-vindo aqui mais uma vez, né? E ao quadro Momento de Reflexão, em que todas as quintas e sexta-feira, pela misericórdia de Deus, temos até então refletido sobre as Escrituras e específicos temas que são de suma importância para nós. Quero agradecer a Deus por despertar para cada um desses momentos e dessas ocasiões em que podemos tirar algum proveito, né, para nós, nesse tempo tão conturbado, né, nesse tempo tão que tira ali, propenso a tirar a nossa atenção. E estamos aqui dentro do quadro e vamos tratar justamente disso, né? Vamos tratar do tema uma distração mortal. Para tanto, vamos estar, antes de ler a leitura bíblica, né? A base bíblica, nós vamos estar orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, Senhor. Por esta tão grande salvação. Pela esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor é divino buscar. Queremos neste momento pedir a tua direção, tua graça, sabedoria do alto, para esse assunto tão relevante para nós, na nossa caminhada, na nossa trajetória, não só de vida, mas de vida cristã, Senhor. Faz isso, Pai, eu te peço, como também até aqueles que estão dentro de um conceito, Pai, e de uma situação de distanciamento de Ti, afastamento de Ti. Estão ainda vivendo sobre os moldes e as algemas do pecado. E pelas distrações dessa vida, nunca consideraram, Senhor, o momento da eternidade. Nem mesmo as suas atitudes, os seus atos, diante do Senhor que tudo vê. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia de cada um daqueles que se encontra sobre, Senhor, essa rede que é a distração. Faz isso, Pai, que nós pedimos, meu Deus, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. O versículo bíblico que vamos estar fundamentando essa reflexão se encontra em Jeremias, capítulo 9. Essa tradução aqui é da King James, tá bom? E essa parte C do versículo é que me chamou a atenção, porque está escrito exatamente como está aqui. Na Bíblia, deixa eu abrir aqui. Na Bíblia que sempre abro aqui para vocês, em algumas outras programações, né? Lição e tudo, ela diz assim, ó, é a parte C do versículo. Andam-se cansando em praticar a iniquidade, que não anula em nenhum momento a questão da tradução King James, que é uma tradução inglesa, até mais próximo do originais, e que traz essa clareza. Aquele que andam ocupados, aqui lá diz até cansado, né? Se eu não estiver equivocado, fala cansados. Fala de uma vida totalmente cauterizada e vendida ao pecado. E o pecado faz isso mesmo. O pecado elimina a nossa vida em todos os aspectos, no aspecto físico, no aspecto mental e no aspecto espiritual. Nem tanto, porque eu digo nem tanto, porque quando nós andamos no pecado, o nosso corpo espiritual está morto. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: estando nós mortos, vós, né, que ele diz, estando vós mortos, estando nós, ele diz, ele se coloca junto, estando nós mortos em nossa ofensa e pecado, fomos
vivificados pelo grandíssimo amor de Deus. Ou seja, o pecado ele faz isso mesmo, ele cansa. Fato este que o próprio convite do Senhor Jesus era desta maneira em que ele fez diante da multidão que ele estava diante dele. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Porém, há pessoas que esse cansaço é justamente um estado de inércia, de insensibilidade, que é um estado de distração. Por isso que a tradução que demos está dessa maneira aqui, no lugar de cansado, distraído, ocupado, melhor dizendo, desculpa, ocupado. E ele diz aqui: estão ocupados demais que para refletirem sobre seus pecados e se converterem. Aí veio em mente, amado, não podia ser diferente, que toda ocupação ela acaba promovendo, né, em nossas vidas a distração. E diante dessa realidade do povo de Judá, levou, dentro do contexto de Jeremias, levou esse povo a ser cativo, a ser levado para a Babilônia, que representa juízo de Deus. Louvado seja Deus, amados, que sempre tem promovido juízos temporários, juízos didáticos, juízos para provocar um start em nossas vidas com respeito a essa anomalia espiritual, anomalia até mesmo pessoal, por estar preocupado com tantas coisas, ocupado, isso leva e se coloca e acaba ficando preso a esta rede, né, que nós damos aqui o nome para o tema, para refletirmos, como uma distração. É a distração. É a questão da ocupação nos distrai. E muitas coisas sofremos por conta disso. Mas o pior dano e a pior causa que podemos sofrer é a de não refletirmos sobre o nosso pecado e nos voltarmos para Deus. É passarmos dessa vida para outra sobre esse estado de distração, de ocupação diária. E para tanto, aqui diante desta introdução, que poderíamos estender mais aqui, a falar sobre essa questão da distração, porque a distração, à luz da Escritura, nos faz lembrar do que tanto a Escritura corriqueiramente nos traz como um ensino e como um alerta, melhor dizendo, que é da vigilância. Nós temos essa exortação tanto no campo do Antigo Testamento, como também no campo do Novo Testamento, e até mesmo estando nós caminhando com o Senhor. Este povo, ele era um povo de Deus, povo de Judá, que Israel já tinha sido cativo pelos assírios. Esse povo que Jeremias dirigiu essa profecia, essa advertência, justificando a razão dela, do estado deles e a razão do cativeiro, que eram as suas muitas ocupações. Caráter de distração, como diz o texto bíblico. Estão ocupados demais para refletirem sobre seus pecados e sobre e se converterem. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E diante disso, Paulo também, no que diz respeito ao caminho da igreja, não só o Senhor Jesus sempre nos advertiu com respeito à vigilância, e Paulo ele vem e diz: aquele que está em pé, olhe para que não caia. A nossa vigilância, amados, tem que ser de 24 horas. Porque com Satanás, com o diabo, não há trégua, não há bandeira branca. A Bíblia diz
que ele está ao nosso derredor, querendo e buscando nos tragar. Só não fez isso até agora porque os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Ao derredor está ele, lançando os seus dardos inflamados do maligno. E um deles é nos levar à distração, a estarmos ocupados até com algo, amados, que é até louvável. É até aprovado por Deus. Não há pecado nisso, é exemplo de Marta. E Jesus disse para Marta: Martas, por que te enfadas? Outras traduções dizem porque ela estava ali preocupada com tantas coisas e essa ocupação ela não pôde perceber, né? Que o mais importante era estar aos pés do Senhor Jesus. Que o importante não é assumirmos a nossa responsabilidade com respeito ao nosso dia a dia, mas separarmos um tempo, darmos a importância, né, acima dos nossos alvos, dos nossos sonhos, damos uma maior importância para a salvação da nossa alma, para o seu destino. Judá, melhor dizendo, por conta dessas ocupações, ficaram desapercebidos, distraídos. Essa distração tirou o foco de Judá. Deus precisou enviar não só Jeremias, mas tantos outros profetas madrugando e enviando. E o povo continuava sobre as redes das suas distrações, das suas ocupações que promovia essa distração. E aqui eu trouxe 3 pontos fique aqui para a nossa reflexão, a causa e o que nos leva a essas ocupações que elas por si promovem essa distração com respeito ao de mais valor. Fato este que o próprio Senhor Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que a questão da ociosidade é outro caminho, é outra vertente que nos leva a uma vida de distração, em meio à questão da percepção daquilo que realmente temos que dar valor e administrar tudo isso pela graça e direção e sabedoria que o Senhor há de nos dar. E uma distração mortal, o primeiro caminho, a primeira vertente, e é uma delas, é pela ocupação com o progresso pessoal. Quando nós vamos aqui para Lucas, capítulo 12, versículo 16, 12, versículo 16, até o versículo 21, diz assim, ó. Propôs então uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produzia com abundância, é o progresso aí. E ele arrazoava consigo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Disse então: farei isto, derribarei o meu celeiro e edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, olha só o que ele diz, come, bebe e regala-te. Porém, olha o que diz o versículo 20, mas Deus lhe disse: insensato, em outra tradução, louco, esta noite te pedirão, diz aqui, mas tem outra tradução que Deus disse que pediria e ia requerer a alma dele. Esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Observe que a ocupação desse homem rico, diante do progresso pessoal que ele estava tendo, levou ele à distração, levou a ele pensar somente em si, caindo sob a esfera do egocentrismo, que é um pecado, do individualismo, que também é um pecado, e ele não pôde
nem sequer considerar isso. Achou que toda a sua segurança estava no progresso dos seus bens. E quantos amados não estão preocupados consigo mesmo, com seu progresso? Isso tira a sensibilidade do seu próximo, isso tira a sensibilidade da sua família, isso tira a necessidade daqueles em que podem ajudar, mas não o fazem porque estão voltados unicamente para si mesmo. Temos a parábola do outro rico, Lázaro e o rico, onde o rico se vestia esplendorosamente com linho fino, comia comida, sob as suas delícias, de forma regalada. Porém, e Lázaro, em contraste, estava à sua porta, e ele não se apercebeu da necessidade daquele mendigo. Aí diz a Bíblia que os dois morreram no mesmo dia, porque a morte ela chega, tanto para o pobre como para o rico. E durante esse tempo, e quando isso chegar, qual é a nossa condição? Estamos vendidos às ocupações do dia, aos anseios pessoais, e diante dessa distração perdemos a condição de, nesse momento, estarmos com o Senhor? Porque foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que Lázaro foi secado e levado por um séquito de anjos, enquanto aquele rico, ele foi sepultado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Assim vemos também Abisalão. Abisalão que promoveu todo o mal, como o versículo 4 aqui, versículo 4 do texto que nós lemos, diz assim, no capítulo 9 de Jeremias. Deixa eu abrir aqui a King James. Capítulo 9, versículo 5, onde diz assim, 4, melhor dizendo, diz assim: muito cuidado a quem confia a tua amizade. Nem mesmo teus parentes merecem o teu crédito. Afinal, cada parente se tornou enganador, cada amigo um caluniador. Isso nos faz lembrar Abisalão, que preocupado com seu progresso pessoal, preocupado em antecipar a ocupação do trono que lhe era de direito quando da morte do seu pai Davi, ele não esperou. Ele buscou usurpar o trono do pai. E o pai, Davi, confiou nele. Depois teve que fugir, deixar a coroa, por conta que confiou até mesmo no seu filho e não esperava que ele o traísse. Isso levou Davi a escrever no Salmo 55, quando ele diz assim, não é apenas um simples inimigo que me insulta, e eu o suportaria. Não é um adversário que se levanta contra a minha pessoa, eu dele me defenderia. Mas és tu, meu companheiro, meu confidente e amigo mais chegado. Justamente tu com que compartilhava da mais agradável e íntima comunhão, enquanto caminhavas com a multidão festiva na direção à casa de Deus. E Abisalão fez o uso justamente desta afinidade e de forma enganosa, informando ao pai que iria cumprir um voto, e chamou ali, Abisalão promoveu ali, chamou seus amigos e promoveu ali a usurpação do trono de Davi. Então, o progresso, essa distração mortal se dá pela ocupação com o progresso pessoal. Segunda razão, vertente, pela ocupação com o progresso financeiro. Como nós vemos em Lucas, capítulo 18, versículo 11. Observe bem o que diz o versículo, capítulo 18, versículo 23. Quando da parábola do jovem rico. Aí diz aqui o texto, 23. Mas ouvindo, quando Jesus falou que ele tinha que vender tudo,
Quando Jesus ouviu isso, disse: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres, terás um tesouro no céu, vem e segue. Mas, ouvindo ele isso, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. A própria preocupação e ocupação daquele jovem rico e príncipe, diga-se de passagem, como diz a Escritura. A própria ocupação com seus bens financeiros, que tinha muitas propriedades, o distraiu, o tornou uma vítima de si mesmo. Porque a Bíblia diz que ele se entristeceu. Tornou vítima do seu coração, que estava vendido a essa distração por conta da ocupação com o progresso financeiro. Não queria vender, porque Jesus falou para vender tudo. Demonstrando a ele que o maior, como ele queria saber como ele daria a vida eterna, e Jesus mostrando para ele que se ele estava dando tão importância para a vida eterna, ele com certeza venderia tudo. Porque tudo quanto podemos ter aqui, amado, tudo quanto o Senhor possa nos proporcionar aqui, ainda assim somos mordomos de Deus. E não há de se comparar com a glória que o é, de maneira incomensurável, estarmos com Cristo, estarmos com o Senhor para todo sempre. Terceiro lugar, uma distração mortal pela ocupação espiritual, em que a palavra do Senhor diz em Mateus 7, capítulo 7, versículo 21. Aqueles que estavam fazendo a obra do Senhor. E o Senhor Jesus diz: muito me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós de teu nome? Em teu nome expulsamos o demônio, em teu nome fizemos muito milagre. Então, muito por conta da ocupação espiritual, do dia a dia a serviço do reino de Deus, e ainda aqui, pelo texto que nós acabamos de ler, pelos dons espirituais que Deus tem dado, fez deles uma distração com respeito à motivação, uma distração com respeito à sua vida de santificação, a vida de comunhão com Deus. Porque esse perigo ele existe, amado. É louvável servirmos ao Senhor, como fez Maria e Marta, como fez Marta, se preocupando, é louvável. Mas tem que haver o seu equilíbrio, para que nós não venhamos a negligenciar em tantas outras áreas, porque operar e efetuar é de Deus. E esse grupo, esse contingente, o Senhor Jesus disse que vai encontrar com ele lá na eternidade. Pessoas por conta de uma ocupação espiritual, ainda com resultados fenomenais como foram esses, de expulsar demônio, profetizar a serviço do Senhor e fazer muitos milagres, ainda assim, eles negligenciaram a distração pela qual eles passaram diante esse exercício, diríamos, ministerial dele, dado pelo dom de Deus. Eles acabaram tomando o caminho da iniquidade. E essa ocupação o distraiu, e eles não consideraram os pecados pelos quais eles já se encontravam e também não se arrependeram. Em 2 Coríntios 12, nós encontramos aqui o apóstolo Paulo falando da distração, um perigo mortal, uma distração mortal. Capítulo 12 de 2 Coríntios, Deus ele manda a um mensageiro de Satanás esbofetear Paulo, por conta das revelações, da excelência das revelações que Deus promovia na vida e no ministério de Paulo, no que diz respeito à comunhão com ele. E aqui no versículo 12, 7, a Bíblia diz aqui, ó: e para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espírito na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. Aqui nós vemos a consequência dessa distração. A distração, amado, ela é mortal. Ela é mortal. E ela estava a caminho
de provocar isso na vida de Paulo. Se não fosse a intervenção de Deus, como ele testemunha aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 em diante. Em João 12, vamos para João agora, 12. Para não esquecermos a distração mortal, uma distração mortal, a razão dela, mais uma dela, né, a última. Terceira é pela ocupação espiritual. E já lemos 2 textos. Agora vamos ler João, melhor dizendo, 12. Falando de Judas. Versículo 4 e a 6. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, aquele que havia de trair, disse: por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, subtraía o que nela se lançava. E por último, Lucas 18:11. Lucas, capítulo 18, versículo 11. Onde diz aqui a questão do fariseu. O fariseu de pé assim orava consigo mesmo: ó Deus, graça te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Então todas estas esferas, amados e queridos, estavam levando ou promoveram uma queda fatal, com exceção de Paulo, porque Deus interviu. Mas a realidade permanece. Uma distração mortal. A distração, ela pode chegar ao nível irreversível, que é a questão da morte eterna. Ele, Judá, ia para o cativeiro. Porém, muitos antes do cativeiro morreram ali dentro de Jerusalém, por conta das suas ocupações, e não consideraram os seus pecados e muito menos se arrependeram diante de Deus. Se mostraram empedernidos com respeito à questão de abrir o seu coração para Deus. E aqui eu separei desses versículos, eu coloquei aqui Mateus, cujo alvo, a distração, era a sua própria glória. Daqueles que falaram, que expulsaram demônios, que profetizaram e que fizeram muito milagre. Falaram que era em nome de Jesus, porém o que eles espelhavam era a sua própria glória. Em Lucas, em 2 Coríntios, cuja distração se deu pela falta de vigilância, dado as relevantes experiências que teve com o Senhor, e não se apercebeu do desvio que seu coração estava levando Paulo. Paulo estava ali diante de um processo de relevantes experiências com Deus. Isso fez ele caminhar para um momento, né, de distração frente a essa ocupação. Cujo distração, João, no caso de Judas, falando da distração de Judas, cuja distração se deu em buscar vantagens pessoais, se valendo da sua ocupação de tesoureiro do Senhor Jesus. Então, isso aqui tudo dentro do campo da ocupação espiritual. Ela pode promover a distração, e dentre elas, como já consideramos até agora, Judas, ele estava se distraindo, ele estava se valendo da sua ocupação, estava tirando proveito dela. Aqui poderíamos dar exemplo de um pastor, de um ministro, de uma irmã, do irmão que tenha um cargo de confiança, um cargo que ele pode promover vantagem, se ele agir como Judas, por uma distração espiritual, por uma distração e por uma ocupação pela qual ele está ali incumbido de fazer no que diz respeito à sua vida espiritual e ao serviço do reino de Deus. E por último, Lucas, a respeito do publicano, cuja ocupação se preocupava com a sua própria justiça. Há muitos que, amado, estão preocupados com as suas muitas justiça. Se acham justo e nesta ocupação não consideram
com respeito ao estado real que se encontram de pecado e não buscam se arrepender diante do Senhor. É claro, amados, que aqui foi algumas considerações. Trouxe aqui 3 pontos, 3 áreas em que pode nos levar a esta questão de uma distração, por conta da ocupação e deste anseio a alcançar este alvo. E olhe que a vertente, o apóstolo João já nos orientou como aconteceu no Éden. Concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Assim foi com Eva, que viu que a árvore era boa, desejava para comer. Viu que a árvore era boa, concupiscência dos olhos, desejou comê-la do seu fruto, concupiscência da carne, e soberba da vida em querer ser igual a Deus, conforme a proposta do diabo. E assim, seguindo-se essa vertente, por seus diversos fatores, podemos, se não realmente vigiarmos, e não buscarmos a Deus para que Ele nos dê graça, e nos dê a sensibilidade de vida para que jamais viemos cair sob as malhas da distração pelas muitas ocupações que venhamos a ter. Seja ela em face da questão orçamentária e financeira da nossa casa, do nosso lar, seja por uma questão de fecharmos os olhos e pensarmos só em nós mesmos por conta de um progresso pessoal no trabalho, numa empresa, esquecemos de Deus. Essa distração vai nos cegar contra a realidade que estamos dentro de um campo de individualismo, de egocentrismo e de orgulho que é pecado. E por não considerarmos, e nem muito menos nos arrependermos, podemos passar desta vida sob essa malha, sob essa rede da distração. Por isso, ela se torna. E há de se tornar em todos esses campos, que nos levar a uma distração sem que haja o arrependimento. E culminar sobre uma perdição eterna. Tudo isso se faz por conta de uma distração mortal. Por conta de uma distração que para esta pessoa se tornou uma distração mortal. Amém? E aqui eu me lembrei, mas fugiu em mente, né, das palavras do próprio Senhor Jesus. De que os bens dessa vida e a importância nossa, enquanto aqui estivermos, tem que ser os interesses do reino de Deus. E vigiarmos, amado. Porque o inimigo está à espreita para nos manter sob essa distração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos ajude a cada dia a estarmos em pé e em pé permanecermos. Porque para nós o condicionamento é em pé, espiritualmente falando, que vai nos manter sob a consciência do tanto quanto dependemos e carecemos de Deus todos os dias em nossa vida, para estar conosco e nos guardar deste grande mal. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe e um abraço a todos.